Olá, comunicação. Mas para que o assunto fique um pouco mais charmoso, um pouco mais atrativo, nós estamos utilizando o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Este livro é um livro de Dale Carnegie e é um livro maravilhoso que realmente ensina como nós devemos refletir, pensar, nos comunicarmos para realmente sermos efetivos e alcançar os nossos objetivos de uma forma ponderada, de uma forma muito bem pensada, refletida. Então, se comunicação para você é importante, você está precisando engajar mais seus colaboradores, atingir até mesmo o coração deles, peço a você que deixe um like neste vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para que você possa receber as comunicações dos próximos vídeos. E hoje nós vamos falar de uma outra história muito legal nesse livro, que é a história de Theodore Roosevelt. Theodore foi um dos presidentes americanos e durante a sua presidência ele costumava receber muitas cartas com críticas sobre as coisas que ele estava fazendo. E aí o que ele fazia? Ao invés de ele responder essas cartas com toda a emoção dele, ele sentava, escrevia uma carta-resposta de uma forma até ponderada e guardava na gaveta. Ele não enviava. E após alguns dias refletindo sobre essas cartas que ele recebia, ele as pegava novamente para ler. E ele percebia que depois de algum tempo, desse tempo que ele estava refletindo sobre as críticas que ele recebeu, ele percebia que o que ele havia escrito na carta inicialmente estava cheio de emoções. Tinha coisas que ele já não achava mais necessário compartilhar, revidar. E aí o que ele fazia com essas cartas? Ele simplesmente rasgava e não enviava nenhuma. Então, essa história de Roosevelt nos mostra o quanto ele utilizava o tempo para poder refletir sobre as questões que ele recebia. Muitas vezes a gente está trabalhando com a melhor das boas intenções. E quando recebemos uma crítica sobre aquilo, isso dói, nos dá raiva, nos traz sentimentos de querer revidar. E se a gente não toma cuidado naquele momento, a gente pode até fazer coisas que a gente normalmente não faria, falar coisas que a gente normalmente não faria. Por quê? Estamos, naquele momento, emocionalmente machucados. É claro que nós temos que separar o que é pessoal do que é profissional, mas quando nós nos deixamos machucar, estamos levando a parte profissional para o pessoal. E aí eu quero que você reflita sobre isso. E eu vou trazer aqui 5 pontos que eu vejo dessa história que Roosevelt utilizava para ele melhorar essa questão da comunicação, para ele poder pensar um pouco mais, refletir mais antes de responder e até mesmo nunca enviar a carta. Então, primeiro, controle emocional. Então, sempre que ele recebia essas críticas, ele mantinha um certo controle emocional. Ele sentava, escrevia as cartas de uma maneira ponderada, querendo responder e se justificar, mas ele não as enviava, ele se controlava. Então, o controle emocional faz parte de todo grande líder. E esse é um ponto que, se você hoje não tem, você tem que focar em desenvolver. E não vem com essa história de que eu sempre fui nervoso, eu sempre fui assim. Porque toda criança, se você observar, quando ela tem um perrengue quando é criança, ela chega até morder, bater, porque ela não tem controle emocional nenhum. Mas conforme ela vai crescendo, vai vendo outros adultos, exemplos bons de pessoas que se controlam, ela aprende a se controlar também. Então você tem que desenvolver o seu controle emocional. Segundo ponto, as pessoas diziam que Roosevelt se expressava
de forma ponderada, até mesmo nessas cartas, em que inicialmente ele escrevia uma resposta. As pessoas diziam que as respostas eram ponderadas. De forma alguma ele xingava ou respondia no mesmo tom que ele recebia. Então, isso a gente também tem que ponderar. Muitas vezes, a vontade que a gente tem é de devolver na mesma intensidade ou até maior, para, tipo, dizer quem manda. Mas a gente tem que realmente ponderar e não ceder a essas emoções. Terceiro ponto, e ponto muito importante, ele tirava o tempo para reflexão. E eu falo por experiência própria. Muitas vezes, em situações difíceis que ocorreram comigo, que se eu fosse responder de bate-pronto, eu responderia de forma estressada, eu preferi não responder, preferi esperar um pouco, ficar pensando sobre aquilo e até mesmo mentalmente treinar uma conversa sobre o assunto, para na hora que eu fosse tratar desse assunto com a pessoa, eu estivesse pautada muito mais na razão do que na emoção. E isso dá certo, tá? Então, pode ser com o seu colaborador, com o seu cliente, com o seu fornecedor, com qualquer situação da sua vida. Se você emocionalmente se estressar demais, se irritar demais, não trate desse assunto nessa hora. Espere algumas horas, até mesmo o dia seguinte, se for muito grave, até uma semana, se der para esperar, mas vá refletindo nesse tempo, elaborando uma conversa mental para que na hora que você sente resolver isso, você possa pautar 100% na razão, não levando o emocional junto, tá bom? Porque quando a gente leva o emocional, a gente perde a razão, tá certo? Quarto ponto, evitar confrontos desnecessários. Quando Roosevelt não enviava as cartas, ele evitava um confronto desnecessários, porque ele via que, depois dele refletir, algumas coisas tinham razão aquela carta. Mas se ele respondesse de bate-pronto, ele ia criar ali o confronto com certeza. E politicamente falando, e quando eu digo politicamente, não é só na ordem política dos partidos políticos e dos políticos do Congresso e tudo mais, mas politicamente também na sua vida profissional, a gente tem que evitar confrontos. Então a gente não deve fomentá-los de forma nenhuma e muito menos colocar lenha na fogueira, como se diz aqui no interior. Você tem que realmente trazer as soluções sem confrontar ninguém, pelo contrário, sempre pela inteligência, sempre pautando em muitas razões para que você possa ganhar de uma forma brilhante as suas disputas. E o último ponto, quando ele evitava tudo isso, ele mantinha os relacionamentos de maneira saudável. E isso é algo que a gente tem que cultivar. Não temos que manter relacionamentos que não nos façam bem, nem bem para nós, nem bem para os outros. Você tem que manter os relacionamentos que sejam bons para ambos os lados. E isso Roosevelt fazia de maneira extraordinária. Então eu trago esses pontos para que você possa refletir. Como que está sendo a sua liderança? Como você está agindo quando alguém critica você, critica alguma coisa que sua empresa está fazendo? Você tem ponderado, tem dado tempo ao tempo para você refletir e depois responder de uma forma mais racional? Escreva aí nos comentários como que tem sido o dia a dia para você desses momentos difíceis. E a nossa aula de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Por isso, eu peço que você deixe o like neste vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para que você possa receber as notificações de novos vídeos. E eu te vejo amanhã para mais uma aula. Um excelente e abençoado dia a todos.